Muito bem, estamos de volta com as nossas aulas. Já estamos tratando de Shah Gulim, lembrando sempre que quando começamos esse estudo específico sobre reencarnação, sobre essa roda das almas, nós tivemos alguns encontros sobre isso, essas aulas, e tivemos um estudo de caso que nos auxilia muito a entender esse processo dentro da própria Torá, do Tanar. E aí passamos já para termos um estudo mais completo, passamos ao livro do Arizal, Itzhak Luria. Itzhak Luria é um nome que vocês ouvem desde o início do curso, até porque ele é possivelmente o nome mais importante nos estudos de Kabbalah. Você pode colocar o Sefer Sirah como o livro mais importante em conjunto com Zohar Kadosh. É por isso que eu sempre trago algum ensinamento do Zohar. O Zohar ele existe enquanto uma chave à Torá, aos segredos da Torá, mas com a finalidade de entender o Sefer Sirah. No Sha'ar Gilgulim, que é o portal, Sha'ar, a porta, né? Já falamos sobre isso, das reencarnações, da Gilgul, as traduções elas tendem a cair, né? Quando eu falo reencarnação, já parece que eu estou falando de um tema. Parece que eu estou falando de outra coisa. Quando eu falo Gilgul, aí já é possível talvez localizar o que estamos discutindo, né? Quando falamos Gilgul, literalmente Gilgul é a roda, né? A Gilgul Neshamot, a roda dessas almas, e Sha'ar Gilgulim seria o portal a essa roda. O portal das reencarnações é uma tradução possível, com certeza, mas nós temos que nos sempre fixarmos nos termos como eles existem, como eles foram criados. Então, Sha'ar Gilgulim. Estamos falando de Gilgul. Gilgul é explicado através do termo reencarnação. Eu já estou pensando duas vezes com essa imagem. Para mim, essa imagem seria a ideia da luz, né? A ideia do que viria depois de uma caminhada. Mas meu filho já está achando que isso é de terror. Então, acho que eu vou repensar vou repensar essa imagem. Coloquei algumas questões, né, para nós nos situarmos no debate, a dificuldade de falar isso, a dificuldade de debater Gilgul em 2020, mas existem grupos fazendo isso, existe muita gente séria repegando os textos, relendo os textos, ou então lendo pela primeira vez. No caso de vocês é a primeira vez, imagino que vocês têm contato com Sha'ar Gilgulim, com exceção da Araceli, naturalmente, que já estuda isso há mais tempo, mas é um tema muito debatido de forma superficial. Todo mundo já ouviu falar de reencarnação, por exemplo. Isso é interessantíssimo, tá? Porque se você pensar alguns milênios atrás, se você pensar quando se debate o Sefer Sirah há muito tempo e falava de Gilgul, ninguém mais teria ouvido falar. Você imagina isso numa vila, numa cidade europeia, numa cidade do Oriente Médio, alguns milênios, e alguém estudando Gilgul, e tinha total certeza que ele estava falando de algo que ninguém naquela vila mais possivelmente poderia saber. Então eu acho interessante como esse conhecimento, e isso se dá pelo cristianismo, né? Há 3.000 anos atrás nós falávamos sobre Adam e Hava, nós falávamos sobre Noah, sobre dilúvio, sobre Moshe, e isso daí era algo completamente restrito a uma etnia. Hoje você vê no mundo inteiro as pessoas já ouviram falar de Adão e Eva, por exemplo. Então esse conhecimento se espalhou, né? Como dizem mesmo as profecias, que esse conhecimento iria tomar o mundo inteiro. De fato que, por mais que as pessoas tenham ouvido falar sobre reencarnação,
Esse estudo seriado e baseado nos textos, ele é relativamente raro. E são essas dificuldades que nós colocamos desde o início, né? Como que é retomar esse debate em 2020? Qual é a evidência que nós vamos tratar aqui? E como essa evidência será aceita ou não? Porque há uma perda de credibilidade real, né? E falamos não apenas dos textos, mas falando das pessoas e das suas experiências. Então, a Gilgul Neshamot, essa transmutação das almas, ela pode ser, a princípio, entendida como um estudo de Ashgaha. Ashgaha é esse princípio, né, que a Kadosh Baruch Hu tem um controle sobre esse universo. E aí podemos começar por aí. Podemos começar a questionar através da Ashgaha. E por conta da Ashgaha discutir Sha'ar Gilgulim. Talvez seja uma abordagem mais característica do tempo que nós estamos vivendo. Outras questões aqui é nos darmos conta do quanto o nosso destino está entrelaçado ao destino de outras pessoas. O Arizal, depois de tantos anos, né, de estudo, ele já não tem mais qualquer dificuldade em dizer de forma direta que o nosso destino está entrelaçado com todas as pessoas que conhecemos nessa vida. Pessoas que amamos, pessoas que convivemos por décadas, mas também pessoas que encontramos furtivamente. Todo o encontro que já tivemos, ele está relacionado com outras vivências. Isso mesmo, para mim, é uma frase que eu digo como citação. Eu ainda tenho um certo questionamento. É por isso que eu explico que o Arizal fala isso depois de uma vida dedicada a esses estudos. E aí é alguém que não tem qualquer dificuldade em dizer algo assim. É mais fácil de entender a segunda parte, que é: o nosso bem-estar depende do bem-estar dos outros. Então isso faz mais sentido, né? De imediato. Existe esse entendimento de que como uma casa pode ficar bem se eu não estou bem, né? E como o meu bairro pode estar bem se minha casa não está bem, e assim por diante. Isso é mais prático de entender, e talvez seja isso que nós hoje nós podemos nos levantar sobre esse pilar para poder conseguir os seguintes, né? Então, nessa introdução, eu acho a abordagem mais aplicável é que nós estamos fazendo um estudo profundo da evolução espiritual da consciência humana. E aí dá para entender. Eu estou estudando a consciência humana, a sua evolução, e não há como Gilgul não está inclusa nesse estudo. Essa tabela, você já conhece parte dela, e aí colocamos a informação de Yehidá, porque não tinha sentido, né, nós estudarmos Yehidá no início. É por isso também que nós ficamos em Irampim, nós falamos sobre as sefirot emocionais, exatamente porque elas são a que tem uma relação direta à vida humana na Terra. Então nós falamos tanto ali, chegamos no máximo a Hayá, talvez, em debater. Mas Yehidá, essa alma do Mashiach, ainda não tinha sido necessária, ou pelo menos interessante ao estudo direto. Eu vou rever essa tabela porque ela vai ser o nosso roteiro a partir dessas aulas. Então, hoje falaremos especificamente de Nefesh, mas no próximo encontro de Ruach e assim por diante. É por isso que eu gostaria de rever, e essa tabela ela precisa estar sempre à disposição para consulta, ok?
Então, começando no mundo de Asiá, começando no mundo da ação, Asa significa ele fez, então tem a ver com o mundo da ação, é a Sfera de Malkut, que significa reino. Já na luz, por que eu coloco luz? Por que eu não coloco aqui a alma, por exemplo? Porque nós já vimos que é um termo problemático, né? Quando os termos eles são importantes para nós situarmos o debate. Então, se eu situo esse debate como alma, eu estou inferindo conceitos que eu não quero lidar. Eu estou inferindo conceitos culturais que aqui para mim não são de interesse. Nós estamos fazendo aquilo que a Pirkei Avot ensina. O que foi dado no Sinai, o que foi passado para Yehoshua, o que foi passado aos anciãos, o que foi passado aos profetas, o que foi passado ao Sanhedrin, ao tribunal rabínico, o que foi passado em Yeshivá, que é o lugar de estudo. Então, essa linha não pode ser quebrada. Em que sentido essa linha não pode ser quebrada? No sentido que existe uma morachá, existe uma herança espiritual de conhecimento, né? E é baseado nisso, nessas gerações e gerações, nesse milênio, que a aula de vocês está baseada. Então, eu preciso falar aqui que quando eu falo de Nefesh, quando eu falo de Ruach, quando eu falo de Neshama, Hayah e Yehidah, eu estou falando de um distanciamento da Or Ein Sof, da luz infinita. Basicamente, as três tabelas aqui, as três colunas, elas estão organizadas em comparação à sua posição a Or Ein Sof. Então você sabe que a Sefirah mais baixa, e ainda sendo 100% espiritual, é Malchut. E você sabe que a Sefirah mais próxima da Or Ein Sof é Keter. A mesma coisa com os mundos. O mundo de Asiá, ele é o mundo com maior distanciamento da Or Ein Sof. Então, vamos continuar. Eu chego na Nefesh, que é aqui entendida como instinto. Se fosse colocar uma palavra apenas, então deixo instinto a Nefesh. Essa é uma forma de explicar, tá? Você tem que entender como Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Ao explicar para alguém, você diz: a Nefesh tem a ver com o instinto, Ruach, espírito, Neshama, a alma, Hayah, a forma viva, e Yehidah, a unidade. Mas para o nosso entendimento, não vamos fazer dois trabalhos, vamos entender Asiá, Malkut e Nefesh, Yetzirah, Zeirampin e Ruach. E continuando. E Yetzirah é o mundo da formação, é o mundo onde as coisas são moldáveis. É por isso que estudamos bem o Sefer Yetzirah, porque é o que nos dá a base para dizer: ok, eu entendi como a Terra foi fundada, eu entendi qual é o princípio da criação, mas essas forças ainda estão aqui. Uma vez que essas forças estão aqui, qual é o grau de penetrabilidade que essas coisas têm? Como eu, enquanto um agente, enquanto um ser contido em um ente, posso manipular, posso estudar, posso compreender essas forças? E aí falamos da Yetzirah, da formação. Na árvore da vida, quando falamos de Yetzirah, falamos de Zeirampin, que são as 6 Sefirot da face menor, a face masculina. São as 6 Sefirot emocionais. Aqui, já no nível de consciência humana, nós estamos em Ruach. Ruach é esse sopro, é esse espírito que foi soprado sobre o molde de Adam, de Adamá, de terra. São esses nomes que explicam tudo, né? Aqui em Ruach estamos lidando com o mito de cura, que já falei algumas vezes. Por que existimos? Porque nós existimos a procurar. A procura. Estamos à procura. Pros é em direção a.
Então estamos indo em direção à cura. Nós somos chamados à cura. A cura seria o aberto, né? Nós precisamos nos voltar ao aberto. Nós temos uma pedagogia, nós temos uma criação, uma cultura greco-romana que faz com que nós tenhamos sempre as costas viradas ao aberto. Sempre nós deixamos o aberto para lá, porque o aberto ele provoca uma refundação da nossa cultura. O que seria cultura? Cultura é uma forma de indicar e explicar a diferença entre os povos. Então, se eu fico de costas ao aberto, eu estou fundado na minha cultura, eu estou fixado no que me ensinaram, e eu sou aplaudido se eu faço esse jogo muito bem. O momento que eu viro ao aberto, eu começo a repensar ou a refundar os princípios que baseiam a minha vida. Então, o Ruach é esse sopro, essa cura, por isso estamos a essa procura, né? Esses estudos fazem isso conosco. A leitura que nós fazemos aqui, ela nos ajuda a nos voltarmos ao aberto, a Ruach, a cura. São esses termos que nos ajudam a entender essa postura. A meditação, que é esse pensamento organizado, faz com que nós a meditação, ela provoca, ao mesmo tempo que ela oferece uma nova forma de organização de mundo, de organização de pensamento, de duvidar o real, de duvidar aquilo que está posto. Isso é nos virarmos ao aberto, em direção ao aberto, a procura. Ao nível de Ruach, estamos falando da face menor, da face masculina, das Sefirot. Vimos aqui que no Shema nós causamos a reunião entre a Shekhinah, a presença divina, com os Zeir Anpin. Seguindo, ao mundo de Beriah, o Olam Beriah, que é o mundo da criação, estamos em Binah. Mas cadê as outras Sefirot? Entre Malkut e Binah tem o quê? Você tem 6 Sefirot emocionais. Então elas estão aqui, ok? Então é o nível da compreensão, o nível da inteligência, e estamos falando de Neshama, de alma. Depois Olam Atzilut, o mundo da emanação. Estamos na Sefirah de Chokhmah. E no nível de consciência humana, estamos em Hayah, que é a forma viva. Em Adam Kadmon, que é o humano primordial, é o Olam Adam Kadmon, a Sefirah de Keter e a luz de Yehidah. Esse é o nível do Mashiach. Como isso pode ser acessado? Através das Hayot, que vêm e vão. Falamos de Merkabah. Você pode ter acesso a esses mundos superiores, você pode elevar a sua consciência, lembrando que o método é o método pendular, é um pensamento entre Chokhmah e Binah, o pensamento não verbal e o pensamento verbal. Não há como exigir que alguém consiga manter um pensamento não verbal por muito tempo. É por isso esse movimento pendular entre Binah e Chokhmah, entre o não verbal e o verbal. E aqui colocamos outras questões, né? Ainda chegando na Ashgaha. A Ashgaha já é entendida como leis da natureza, e falamos sobre livre-arbítrio, no sentido de entendermos qual é o nível de consciência que eu quero nesta vivência. Se há um crescimento gradual, espiritual e físico, então, através do livre-arbítrio, eu posso escolher, nesta vivência,
um nível mais elevado. E aí nos dá um controle sobre o nosso futuro. Muito bem. Nessa evolução da consciência humana, que aí foi onde paramos na última aula, estávamos falando sobre a evolução da consciência humana, e aí coloco outras questões a ser consideradas. O maior desafio à inteligência humana é esgarrar como destino. Por que as coisas acontecem e como elas acontecem da forma que acontecem. Esse é o chamado mistério. Como uma pessoa boa passa por coisas ruins e como uma pessoa ruim tem uma vida boa e não paga pelo que fez. Esse pensamento, que é dito como o maior mistério, o Talmud coloca como o maior mistério, ele é um problema a uma mente dicotômica, a uma mente que não entende a esgarrar no sentido relacionado a Gilgul. Vamos começar desde o texto na Torá. Lemos assim, em Advarim 29 e 28. Advarim é o Humash da Torá, é o último Humash. Lembrando que a Torá é composta de 5 livros, né? Então, o primeiro Bereshit, o segundo Shemot, depois Vaikra, Bamidbar e por último Hadevarim. Na verdade é Bamidbar, depois Vaikra e por último Hadevarim. Nós já lemos, comentamos sobre todos eles. Hadevarim em grego ficou como Deuteronômio. Então no capítulo 29, verso 28, nós temos: as coisas ocultas pertencem a Hashem, nosso Elohim. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras dessa Torá. Esse verso, em Peshat, no nível mais baixo de interpretação da Torá, nos dá um entendimento que eu preciso me preocupar com o que está revelado a mim através do Sinai, na Torá escrita e na Torá oral. Porque as coisas ocultas, então, não pertencem a mim, pertencem a Hashem. Ora, se pertence a Hashem, então eu não me meto mais. Né? Muita gente explica assim, se você não entende, Deus entende. Então deixe pra lá, porque Deus já entendeu. Se você não entende, entregue nas mãos de Deus, não é assim? Acontece que em Sod, no nível místico de interpretação da Torá, as coisas não são vistas dessa forma. O que está oculto está além da nossa percepção atual. Ora, essa percepção pode mudar. A partir do momento que eu estou como as duas pessoas nessa foto, eu estou estudando. Falando nisso, qual é a foto anterior? Era da Luzia, né? Tá, já falamos dela. Nessa foto nós temos duas pessoas estudando o Talmud. Como eu sei que é o Talmud? Porque eu tenho aqui o centro a Mishnah e aqui a Gemara, né? O comentário à Mishnah, que é o coração da lei. Então, antes dessas pessoas estudarem esse daf, essa página do Talmud, provavelmente tudo isso era oculto. Provavelmente tudo isso era algo além da percepção que essas pessoas têm de determinado assunto. Logo, aquilo que não foi estudado é o que está oculto. Se aquilo que não foi estudado permanece oculto, a partir de uma dedicação, essas coisas deixam de estar ocultas. Então, quando eu leio as coisas ocultas pertencem a Hashem, nosso Elohim,
Eu estou vendo que as coisas que eu ainda não sei, elas estão sendo guardadas e reservadas a mim por Hashem. É mais ou menos como aparece a porta da lei, né? É uma parábola no livro A Construção. Não, na Construção não. No Castelo do Kafka, Franz Kafka. E ali você tem o episódio da porta da lei. A pessoa chega diante da lei e tem um guarda, né? Ali na frente. E atrás dele o guarda diz que existem outros maiores e mais perigosos do que ele, em frente à porta da lei. Então essa pessoa não entra, fica ali e vai envelhecendo ali, né? Com medo de entrar. E aí no final da vida pergunta a esse segurança assim: mas ninguém nunca entrou aqui, eu estou aqui há tanto tempo, há tantos anos, há tantas décadas, eu estou para morrer, e ninguém nunca entrou aqui nessa porta da lei, ninguém acessou a lei. Como isso se dá? E esse guarda responde: é porque a porta da lei está reservada para você e apenas a você entrar. Ele nunca entrou, ele ficou com medo dos seguranças. Nessa parábola nós entendemos que aquilo que está inacessível, aquilo que você pode chamar de oculto, está inacessível para a sua percepção naquele momento. Quando você segue o estudo, essas informações agora estão disponíveis. Elas vão sendo reveladas. Esse desvelar, né, foi muito comentado nas nossas aulas sobre o ser e o ente. Aquilo que se desvela, velando a sua essência. Então haverá sempre algo oculto. Sempre haverá essa parte que está oculta em Hashem. Mas essas questões, elas vão se desvelando à medida que você se aproxima do aberto, à medida que você caminha em direção ao aberto. E aí falamos de níveis de consciência. Especificamente, precisa deixar claro, precisa ficar bem claro aqui, que quando o Arizal, Yitzhak Luria, de abençoada memória, fala de Neshama, ele fala de duas acepções. A primeira é que é exclusivamente seu próprio nível. Vamos ver a tabela? Neshama é um nível de consciência em relação à luz. Quando nós falamos de nível, nós sempre precisamos de uma referência. A referência é Or Ein Sof. Então, em referência a Or Ein Sof, o nível de Neshama, ele é específico e está em franca relação com a Sfera de Binah, no Olam Beriah, no mundo da criação. Mas também, Yitzhak Luria, ele se refere a Neshama como os 5 níveis de uma só vez. É mais ou menos como falando alma. Quando alguém fala a alma, nós temos uma alma, não especifica qual nível de consciência está tratando, fala como um todo. Então que fique claro, no Shara Gilgulim, no livro do Arizal, às vezes Neshama aparece como a completude dos 5 níveis, ou Neshama como um nível específico. Aqui ao lado, nessa imagem, falando em Neshama, nós temos uma reza que vira canção chamado Nishmat Kol Hai. A forma como cantamos aqui é específica, só nós temos a tradição de cantar dessa forma, mas eu separei uma versão Ashkenaz.
né, do outro grupo de judeus. Eu acho que ela vai ser mais... acho que vocês vão gostar mais dessa outra versão do que a nossa. A nossa é... Nishmat kol hai tevareh shimcha Adonai Eloheinu v'Yaakov basar Tefaer utroben Zecha malkeinu tamid min ha'olam ve'ad olam atael. Essa é chamada o primeiro verso. Pode ser considerado como primeiro verso, mas eu vou colocar outra versão para vocês que pode ser melhor. Então, fica claro que quando o Arizal fala de Neshama, você tem dois entendimentos, e aí eu vou sempre fazer a distinção entre eles. E coloquei Neshmat Kol Hai porque isso aqui é a Neshama de toda a vida, né? Tevarer et Shimcha. Então, todas as Neshamot de todas as vidas, elas vão abençoar o teu nome, Hashem, nosso Elohim. Então é uma reza belíssima, que aí vai para vocês fiquem escutando, né, que é para o crescimento espiritual de vocês. Bem, falamos de Nefesh. Como comentei, nesse encontro, o estudo específico é em Nefesh. O que a Torá fala sobre Nefesh? Fala em Adevarim, mesmo livro, já no capítulo 12, verso 23, fala porque o sangue é Nefesh. Isso em Adevarim 12, 23. Os poderes instintivos e impulsivos do ser humano estão em Nefesh. Como assim? Nefesh é esse elemento físico do corpo humano que conecta o mundo da matéria com o mundo do espírito. Experimenta tirar todo o sangue de alguém, se essa pessoa vive. Quando diz porque o sangue é Nefesh, não é o sangue assim, mas parece que o sangue ele é o condutor da Nefesh no nosso corpo. Nossas necessidades básicas e instinto de sobrevivência estão no nível de Nefesh. Como seria isso? Em primeiro lugar, o que nós vimos na história humana é a necessidade de caçar para consumir outros seres vivos. Isso é um determinado ponto na história da evolução humana. Há um momento em que caçamos, precisamos consumir outros seres vivos para poder sobreviver. E aí parece que voltamos ao debate ali que aparece na Margaret Mead, né, sobre o fêmur. Lembram disso? Sobre o fêmur que foi curado. Depois, isso avança para adquirir riquezas e posses. Eu não preciso mais de um muro que me proteja de outros animais. Eu não tenho mais uma onça andando aqui em São Brás. Mas eu tenho o quê? A possibilidade de furto, de roubo. E aí eu preciso de um muro. Esse muro, ele pode ser simples, ele pode ter um arame farpado, ele pode ter uma cerca elétrica, ele pode ter uma câmera. Eu já começo a ter distinção da necessidade básica, né? Essa casa, ela pode ser simples ou ela pode ser muito luxuosa. Então, e para ter tudo isso eu preciso de um emprego, porque agora nós vivemos em uma economia capitalista. Então eu preciso de dinheiro para poder ter esse muro, para poder proteger essa casa. E em último lugar, é uma vida para satisfazer desejos luxuosos. O que nós estamos vendo aqui? Existe uma necessidade básica de sustento e proteção, que é do humano. E aí esse mesmo drive, essa mesma pulsão, ela pode chegar a apenas satisfazer desejos e luxo. A mesma necessidade básica, ela pode se tornar
algo negativo. O entendimento de Nefesh para o Arizal, para o Yitzhak Luria, ele é comparado a dois estudos. O primeiro por Aristóteles. Aristóteles desenvolve a ideia de Psche ali por 350, média de 350, antes da Era Comum. Então há 2.370 anos atrás, né? Aristóteles fala de uma percepção ontológica através dos sentidos. Já entendemos o que é ontológico. Ontológico tem a ver com o ser que está contido no ente, que é perceptível no tempo, né? Na historicidade. Essa percepção ontológica, através dos sentidos, fala que existe algo dentro dessa construção biológica que responde à história, que é a nossa alma. Ele vai chamar de psique. Psique é uma forma de vida, é a vida psicológica, por isso que de psique que vem psicologia. A psique seria a consciência de si. Seria, eu não sou apenas eu não apenas tenho, né? Então eu tenho fome, caço, como. Eu tenho sono, durmo. Eu tenho vontade de subir uma árvore, eu subo uma árvore. A psique está relacionada à consciência de si. Eu sou um ser em um ente. Eu não sou o outro. E de alguma forma eu não sou o que era há tempos atrás. Então essa tomada de consciência de si é a evidência da psique. Aristóteles está debatendo uma biopsicologia. Eu sou um sujeito psicológico em um sistema biológico. Olha só. O que a Torá fala? Porque o sangue é nefesh. A Torá não distingue entre a realidade espiritual e a realidade física biológica. Na Kabbalah, a frase a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não faz sentido. A vida mundana, quando eu digo mundana, é a vida comum, né? A partir do que entendemos do Shabat. Você tem o Shabat e você tem os dias comuns. Eles são distintos e, no entanto, são limítrofes. E, no entanto, se relacionam. Eu faço a transição do dia comum ao Shabat. Faço a transição do Shabat ao dia comum. Elas não são... E aí sempre caímos nisso, né? Não são dicotômicos. Elas não se anulam. A existência de um comprova e normaliza a existência do outro. Só tem Shabat porque tem dia comum. Só tem dia comum porque tem Shabat. Então, só existe a realidade espiritual porque existe uma realidade real. Só existe a realidade real. Parece que é uma frase redundante. Não é. A realidade instaurada, ela não nega a realidade a realidade espiritual. É o que nós vemos nessa biopsicologia. O sujeito psicológico, ele está contido num sistema biológico. A nefesh está no sangue. Há uma indistinção do corpo. Eu sou um ser psicológico, e aí os estudos de Kabbalah já me dizem que eu sou um ser espiritual, mas eu estou em um sistema biológico.
o ser está em um ente e se demonstra na história. Eu estou aqui hoje e eu tenho um ente. Digamos, aqui nessa comparação, eu tenho um sistema biológico. Eu tenho um pulmão que está respirando, um coração que está batendo e um cérebro que está pensando. E Aristóteles também fala que não existe uma psique. Existem diversas psique para diversos seres. Então você tem uma planta que ela começa a buscar o sol, que ela começa a buscar o alimento, as raízes vão atrás de água e as plantas também se reproduzem. Essa psique ela é suficiente ao mundo vegetal. No mundo animal, você já tem a informação da automoção, né? Se eu quiser sair daqui e ir para outro continente, eu vou. Falamos sobre o estreito de Bering na última aula. Falamos sobre a colonização negroide na América. Nós temos essa colonização que é mongol, né? Mongoloide, que veio ali da Ásia por estreito de Bering, né? Que é esse traço indígena, por exemplo. Mas também você tem, que falamos lá da Luísa, né? Essa migração negroide, que tem esses traços de crânio e tudo mais, né? Não é crânio assim, no sentido mais... Não estou falando das diferenças de crânio entre Homo erectus e Homo sapiens, por exemplo. Mas são os traços negroides e os traços mongoloides. Isso existe no mundo animal. O mundo vegetal, ele não tem automoção. A psique, ao nível animal, envolve percepção sensorial e automoção. Essa é a psique para o mundo animal. Assim como a psique no mundo vegetal inclui a busca dos alimentos e a reprodução. E o que acontece já no antropoceno? No antropoceno é essa era do humano, né? Do anthropos, é o intelecto. É uma escolha que sai da instituição do intelecto. Essa é a psique que estamos lidando enquanto humanos. Esses estudos de Aristóteles estão de acordo com o desenvolvimento da Kabbalah. Seguindo, podemos entender também a Nefesh através dos estudos de Carl Jung, que é um psicanalista suíço. O que Jung fala sobre a ânima e o animus? Essa ânima é a tradução latina para alma, tá bom? A psique sempre é entendida como alma. Bom, psique é uma vida, é a vida psicológica. Assim como a bios é a vida biológica. Assim como a zoe é essa vida transcendente, que transcende o domínio biológico, o domínio psicológico. Ok? Jung explica que há um inconsciente coletivo. Olha só. Ele reconhece a psique pessoal, ele reconhece a individualidade, mas também ele marca, ele vai chamar de inconsciente coletivo o que nós vamos chamar de o nível de Asiá na Sefirá de Malkut, no nível de Nefesh. Todas as pessoas, elas que estão no mundo, elas manifestam Nefesh enquanto estão nesta vivência. O que fica quando você vem a passar? A Nefesh. Porque a Nefesh só é necessária nesta vivência. O que entra na Gilgul, o que interessa
aos mundos superiores é Ruach em diante. É a Neshama propriamente dita, né? Na verdade. Mas para viver nesse mundo, você manifesta Nefesh. Então essa é a inconsciência coletiva, inconsciente coletivo. Todos nós estamos em manifestação de Nefesh na Sefirah de Malkut, que por mais que seja 100% espiritual, ela tem um reflexo físico no mundo em que estamos. É por isso que estamos no Olam Asiá, no mundo da ação. Então eu vim a falecer hoje. Já não estou mais no mundo da ação. Já não faço mais coisas. Já não preciso de Nefesh. O que em Aristóteles é chamado de Psique, para Jung, é a ânima e o ânimos. Então há um inconsciente coletivo. Na discussão grega, a psique é essa consciência, essa vida individual que está ligada a uma vivência, a um ser coletivo, mas aí já não será mais chamada de psique, vai ser chamada de hubris. Essa hubris, ela já comentamos sobre isso. Existe a vida, né? A vida essa planta está morrendo. Por que você pode dizer que essa planta está morrendo? Por que você pode dizer que existe uma vida ali, ao mesmo tempo que tem a vida em você? É porque existe algo anterior a tudo, que pode ser chamado de hubris, pode ser chamado de vida, pode ser chamado de ser, que é anterior à forma árvore, o ser árvore e o ser homem. A vida é anterior a tudo isso. Ela pode ser manifesta numa árvore, pode ser manifesta num cachorro, pode ser manifesta em você. Mas existe algo anterior que diz que tudo isso está vivo. Por que tudo isso está vivo? Porque tem algo em comum, que está manifesto em diferentes entes. No ente cachorro, no ente homem, no ente árvore. Esse inconsciente coletivo está para além da psique pessoal. É a abertura do sujeito à espiritualidade. 1957. Em 1957, ele ainda consegue falar de espiritualidade, sem ser um termo bombardeado por tudo que aconteceu da década de 80 para cá, quando se fala de espiritualidade. E em especial no Brasil. Um novo paradigma de consciência com intuição, criatividade e sensitividade psíquica. Para Jung, assim como para Aristóteles, eles debatem aquilo que a Kabbalah já ensinava, que você pode ter um crescento desta consciência, que eu não sou obrigado a nascer como um bebê desprovido de qualquer função de livre-arbítrio. Eu não sou obrigado a morrer dessa forma. Esse é o debate aqui. Esse estudo de Gilgul, ele possibilita a participação consciente nesse processo de Asgarhar. Possível controle sobre nosso futuro. É isso que esse estudo pode trazer. Tanto Aristóteles quanto Jung, eles preveem um crescimento dessa consciência. Jung pode ser tabelado, inclusive, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Não vou entrar em detalhes nessa separação, mas o que precisa ficar muito claro aqui é que existe no decorrer da história, então na nossa maturização, existem possíveis níveis a serem alcançados. Mais uma vez, eu posso morrer sem chegar a uma elevação de consciência. Isso é completamente possível. Assim como eu posso ser um agente ativo nesse desenvolvimento
de consciência. Então, no ânima, nós temos aqui, são arquétipos antropomórficos primários. Arquétipo é esse modelo, esse blueprint. Antropomórfico, você tem antropos ali, que é o humano, que é Adamá, que é Adam e Rava, e você tem morfos, que é forma, né? Então, existe algo que nos estabelece enquanto antropos, enquanto Adam, enquanto seres, né, que estão dentro de uma forma. É o ser e o ente. Por que primário? Porque, enquanto arquétipo, se dispõe a uma possibilidade, e é uma possibilidade coletiva. Isso não está disponível para os escolhidos. Isso não está disponível apenas aos bem-nascidos. É primário por estar disponível a todos. Aqui na ânima, ou no ânima, você tem o primeiro arquétipo. Aqui são todos da mitologia, tá? Diversas mitologias aqui, em termos de origem. O arquétipo de Eva, que é a emergência do objeto de desejo. Qual é o meu desejo? É comer. Qual é o objeto do meu desejo? Determinada comida. Então eu vou fazer tudo para pegar essa comida. Qual é o meu desejo? Eu quero descansar. Qual é o objeto do meu desejo? É estar vendo televisão. O que eu vou fazer para alcançar isso? Eu vou largar tudo que eu tenho que fazer e vou me jogar no sofá na frente de uma televisão. Você não preparou comida? Não, porque eu vivo na emergência do objeto do meu desejo. Mas você viu tal coisa? Não, porque eu vivo na emergência do objeto do meu desejo. É como uma criança na fase mais tenra, que é: eu preciso me alimentar. Mas qual é o problema disso? Bom, nenhum. Ninguém estaria vivo se não fosse essa pulsão do arquétipo de Eva, que é se alimentar, que é sobreviver. E aí passamos para Helena. Helena vem da Helena de Troia, né? Como diz o livro, é uma mulher por quem você envia mil naus, né? Helena tem a ver com o sucesso mundano e a autossuficiência. Eu coloco o sucesso mundano no sentido de o que fizer sentido à época. Hoje nós temos a ideia de emprego. Nem sempre tivemos essa concepção, mas sempre tivemos um sucesso mundano. É o sucesso no mundo em que estamos inseridos. Existe um planeta, mas existem milhares de mundos. Dá para entender? É porque nós falamos mundo como se fosse uma unidade nesta Terra, né? Essa Terra que é esférica, achatada aos polos. Mas o mundo é o sistema em que eu me relaciono. Esse mundo ele pode ser local, ele pode ser regional, ou ele pode ser global. O que nós temos globalizado hoje? A informação. A informação ela é globalizada. Se um estudo é feito no meio da Amazônia, ele pode ser acessado por alguém na China. A informação ela está globalizada. Agora, pense num café da manhã na China e um café da manhã no meio da Amazônia. São coisas bem diferentes. Pense em conceitos como honra, como vergonha, como amor. Eles são regionais. A forma que um nortista ama pode ser diferente da forma que um sulista ama. Porque o mundo de que gerencia o amor a um nortista, ele é diferente do mundo em que gerencia o amor para um sulista. Eu estou colocando região
Eu estou lidando com regiões geográficas e regiões sociais, né? E para você entender como existem diversos mundos. Então é possível dizer que depois de uma pandemia, o mundo que nós conhecíamos, ele acabou. E aí vamos viver coletivamente em um outro mundo, um mundo pós-quarentena. Há um livro rapidinho, quase derrubo tudo. Posso recomendar a vocês um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pelo Ailton Krenak. Diz aqui que é uma parábola sobre os tempos atuais por um dos nossos maiores pensadores indígenas. E aqui vem um excerto. Eu não lembro o que diz, vou ler só para você ter uma ideia. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um dos melhores livros que eu li recentemente, né? E explica, passa por temas que nós tratamos também. É do Ailton Krenak, saiu pela Companhia das Letras. É um livro bem pequenininho, vou colocar a informação deles no grupo. Enfim, vamos seguir. Eu falo sucesso, ficou claro então, né? Sucesso mundano é o sucesso naquele mundo em que esse ser está inserido. E a autossuficiência. Então não preciso mais dos meus pais. Posso morar só. Essa autossuficiência que é em Helena. Em Maria, você tem a possibilidade de devoção e espiritualidade. Maria é a Maria cristã. É a figura que é a mãe de Jesus. E na ânima, Maria traz devoção e espiritualidade. É um arquétipo que nos permite a devoção a algo e a espiritualidade, coisa que não existe no arquétipo de Helena. O arquétipo de Helena, ele traz a autossuficiência. E por último ali, no sentido de possibilidade, o arquétipo de Sofia. Sofia é sabedoria em grego, que é a superação da dicotomia. Exatamente como temos estudado. Qual é a superação da dicotomia? Isso é bom, que é oposto ao mal. Isso é luz, que é oposto a trevas. É a superação dessa dicotomia simplista que faz com que o nosso conhecimento seja muito reduzido. No momento em que eu quero entender, agarrar o controle divino sobre o nosso universo, eu preciso entender que Vayomer Elohim Yehior, que Hashem fez a luz, mas Hashem também fez a Roshech, que fez também a escuridão. Isso está em Bereshit, está na criação desse universo. Quando eu supero a dicotomia, eu supero a necessidade de etiquetar algo como bom e etiquetar algo como ruim, como ideias opostas. E o ânimos? O arquétipo aqui sempre é precedido pela palavra homem, tá? Então, homem do poder físico, homem da ação ou romance, o homem que é professor e clérigo, o homem que é guia espiritual. No poder físico, é fácil de entender com Tarzan. Tarzan, por mais que fosse um homem, por mais que fosse um antropos, com todas as possibilidades que você e eu temos, Tarzan, ele é
animalizado. Ele tem um grande poder físico, mas ele funciona na emergência do objeto do desejo. Você nota as equivalências, né? O homem do ação, o homem do romance, já é alguém que pode ter uma ação planejada. Ele não vive apenas para hoje, ele já consegue planejar o futuro. Aqui Jung coloca dois autores, o Byron, que é um poeta romântico, e o Hemingway, que é um escritor americano que luta, que vai à guerra, que tem uma espingarda. São essas duas possibilidades, a ação e do romance. Ou seja, eu tenho a possibilidade de lutar numa guerra, assim como eu tenho a possibilidade de escrever um soneto. Eu tenho em mim essas duas pulsões e eu as negocio. Eu sou da guerra e sou do poema. Eu posso fazer as duas coisas. Elas não são antagonistas, elas não são antagônicas. Seguindo, eu tenho o homem como professor e clérigo, que é o entendimento do logos, da palavra. Então eu viro eu tenho a possibilidade, nesse arquétipo, de me tornar alguém que entrega uma palavra, alguém que entendeu a palavra e alguém que pode viver por ela, e alguém que pode instruir outras pessoas. Então, por isso, o professor e o clérigo, aquele que se ocupa com o logos para entendê-lo e para ensiná-lo, aquele que se preocupa com o logos, com a palavra, se ocupa dela para mudar sua vida, é o clérigo. Essa devoção do clérigo, essa devoção professoral, ela está no ânimos enquanto arquétipo. E aqui é o arquétipo do guia espiritual, o homem como guia espiritual, que está na figura de Hermes. Quem é Hermes na mitologia grega? É o mensageiro entre os deuses e os homens. É alguém que está nesse espaço limítrofe, nesse não lugar entre a parte superior da árvore da vida e esse universo. Então você nota que essas descrições, tanto em Aristóteles, ali em 350 antes da Era Comum, tanto quanto em Jung, são confirmações do pensamento desenvolvido no Shara Gigulim por Itzhak Luria. Nesses primeiros passos, é importante nós estabelecermos, dentro da pedagogia atual, dentro do conhecimento atual, reconhecer como Itzhak Luria é contemporâneo. Porque é difícil planejarmos um estudo que começa falando assim: então, reencarnação é isso, isso, isso e aquilo. Então nós temos que situar no debate atual o livro Shara Gigulim. Nós temos que localizar, situar no debate atual o pensamento cabalístico de Arizal, de Itzhak Luria. Fazendo isso, nós estamos significando esse texto e aprendendo com ele. Então, especificamente, nesta aula, estamos falando sobre Nefesh, enquanto o seu próprio nível. E aí, na próxima, trataremos de Ruach. Vimos hoje que Nefesh está no sangue. O sangue é Nefesh. É o elemento físico do corpo humano que conecta o mundo da matéria com o do espírito. Esse nível de consciência que trata das nossas necessidades básicas e instinto de sobrevivência. Vimos como esse ensinamento cabalístico ele dialoga com outros pensamentos. No caso, Aristóteles e Jung. E estamos aqui de forma seriada
entendendo melhor esta tabela. Então hoje falamos de Nefesh e no próximo encontro falaremos de Ruach. Não comentei a Perashá, eu farei isso, Bli Neder, farei um comentário da Perashá mais detalhado até sexta, na véspera do Shabat. Vou inserir o que está tocando nessa playlist. Eu espero que tenha dado para ouvir daí. É uma playlist que eu fiz há pouco tempo e vou compartilhar com vocês. Muito bem, eu espero que tenha sido... lembra, você pode assistir isso várias vezes, você pode ouvir várias vezes, é bom que está tudo registrado. Vou colocar o PDF também. Mas é importante receber para passar. Receber para instruir, né? E quem instrui é quem ouviu bem. Quem pode passar é quem ouviu melhor. Então ouçam de novo, façam as conexões que eu faço aqui entre o assunto e o outro. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Então eu espero que todas estejam muito bem, espero que estejam se cuidando dos seus. E sempre espero vê-las pessoalmente muito em breve. Então, muito obrigado, Toda Rabá, obrigado e Lehitraot. Até mais.